Oi, já cansou de ver as palavras carboidrato, gordura e proteína e não saber do que se trata? Bora mudar isso. Antes de começar, vale falar que não tem como a gente falar aprofundadamente de todos os três, carboidrato, gordura e proteína, num só vídeo. Não dá. A não ser que fosse um vídeo de 40 minutos, aí é pra falar legal. Então nesse vídeo, para ele ficar curto e dar tempo de falar dos três, a gente vai ter só um básico, um alicerce, uma base. Um uso prático dos três chamados macronutrientes, que são carboidrato, gorduras e proteínas. Vamos começar pelos carboidratos. Carboidrato é vilão? Carboidrato engorda? Se eu tirar carboidrato da dieta, eu vou emagrecer? Então, por partes. Qual a principal função do carboidrato, de a gente ingerir carboidrato? É energética. Desses três macronutrientes, o carboidrato é aqueles que dão energia mais fácil para o nosso corpo absorver, para o nosso corpo utilizar. Ah, então eu só preciso comer carboidrato se eu for à academia? Não, porque é o seguinte, mesmo quando você está dormindo, você está gastando energia só para manter seu corpo vivo. Mesmo quando a gente está dormindo, nosso corpo está fazendo sei lá quantos bilhões de reações metabólicas ao mesmo tempo que consomem energia. Então você não pode deixar de comer carboidrato. Não faça uma dieta sem carboidrato. Eu também não gosto da chamada dieta low carb. Claro que eu tô falando isso quando você não tem nenhum problema de saúde, né? Então vamos lá. A gente tem que consumir carboidrato, porém tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, a quantidade. Esse ponto vai muito por região, muito cultural. E quando eu falo região, eu não falo nem de cidade ou estado, eu falo de continente. Porque é o seguinte, a gente aqui, pelo menos como é dito no Ocidente, tem uma cultura muito grande de consumir carboidratos em excesso. A gente pode tirar que nossos lanches, ou o lanche da maioria das pessoas, são alguns pães ou algumas bolachas. O almoço, você faz aquela... Algumas pessoas fazem aquela pilha de comida, sendo que essa pilha todinha é só de carboidrato, vai ter um pouquinho ali de proteína geralmente, mas a pilha, a massa mesmo é carboidrato. E a gente tem que ter cuidado também com as fontes desses carboidratos, porque não é tudo igual. Vamos lá. A gente tem que consumir carboidrato, a gente não pode deixar de consumir carboidrato, só tem que prestar atenção em duas coisas. Quantidade e fonte. Qual a quantidade correta? Não tem como eu te falar num vídeo, porque eu não te conheço, não sei a necessidade, não sei como é a tua rotina, mas dá para você se basear. Vamos lá. Se você é um praticante assíduo de atividade física, se você pratica bastante atividade física, se você acabou de praticar ou se você vai praticar agora sim, né, daqui a um tempinho, é legal que você tenha um consumo bom de carboidratos ali. Se você é sedentário, se você vai comer agora, mas vai passar a tarde em casa, você não vai precisar de tantos carboidratos. Ah, mas e se eu comer um monte de carboidrato, eu faço o que eu quiser? Com certeza. Porém é o seguinte, como eu falei, carboidrato é uma fonte de energia para o nosso corpo. Quando a gente consome energia, com essa energia a gente faz duas coisas. Ou a gente gasta, ou a gente guarda. Se você for se exercitar ou tiver acabado de se exercitar, seu corpo vai gastar essa energia. Se você não tiver se exercitado ou for se exercitar, seu corpo vai guardar essa energia. Como é que ele guarda energia? Em forma de gordura. Então, se você tiver uma vida ativa ou se você tiver uma rotina que você for se exercitar ou tiver acabado de se exercitar, é legal ter um consumo bom de carboidratos. Se você for ficar em casa, ficar sentado ou ficar deitado, você não vai precisar de tanto carboidrato assim, então dá uma segurada na mão. E a outra questão é com relação à fonte do carboidrato, porque é o seguinte, carboidrato não é tudo igual. Pelo menos até ser quebrado e tal, não é tudo igual. Então, fontes diferentes de carboidrato vão ter vantagens e desvantagens diferentes. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas eu vou falar de um negócio chamado índice glicêmico. O que é isso? Existem carboidratos que são digeridos, absorvidos mais rapidamente e existem outros que são digeridos e absorvidos mais lentamente. Na prática, o que isso muda para ti? Simples, ó. Se tu consumir um carboidrato que vai ter alto índice glicêmico, que vai ser absorvido rapidamente, o que é que isso vai fazer? Aquela energia daquele carboidrato, rapidamente, ela vai estar todinha na tua corrente sanguínea pronta para ser usada. Se você for utilizar, se você estiver acabado de treinar ou estiver indo treinar, beleza. Porém, se você tiver toda essa energia de uma vez só e na sua corrente sanguínea e você for ficar deitado ou deitada, adivinha? Acúmulo de gordura. E existem os carboidratos de índice glicêmico mais baixo.
Como é que eles funcionam? Eles geralmente são ricos também em fibras. Essas fibras elas vão dificultar que o teu corpo digira aquele carboidrato. E o que é que significa? Que a digestão dele, por tabela, a liberação de energia que ele tem, ao invés de ser bem rápida, ela vai ser mais lenta e gradual, te dando tempo de gastar essa energia, mesmo que tu não esteja praticando atividade física intensa. Quer dizer então que carboidrato de índice glicêmico alto é ruim e carboidrato de índice glicêmico baixo é bom? Depende. Na maioria dos casos, para a maioria das pessoas, é interessante que na maioria das vezes você ingira carboidratos de índice glicêmico mais baixo. Porém, você pode usar os de índice glicêmico mais alto se você estiver indo praticar atividade física ou se você tiver acabado de praticar atividade física. E para algumas pessoas que têm um metabolismo já mais acelerado, seja por natureza ou seja por terem uma estrutura física e uma rotina que leve a isso, consumir os carboidratos de índice glicêmico mais alto nem vai fazer tanta diferença assim. Agora vamos a alguns exemplos, né? Carboidrato de índice glicêmico mais alto, arroz branco, massa de maneira geral, pizza, bolo, pão, macarrão, massa de maneira geral. Arroz branco, citei pães, né? A maioria das frutas, se você quiser emagrecer, usar fruta sozinho como um lanche não é uma boa opção. A maioria das frutas, fruta é importante, pelo amor de Deus, tem micronutrientes, mas falando como fonte de carboidrato, a maioria das frutas é de um índice glicêmico bem alto. Tapioca são exemplos de carboidratos de alto índice glicêmico, que é interessante você usar se você estiver indo praticar ou tiver acabado de praticar atividade física. E agora, alguns carboidratos de índice glicêmico mais baixo. Famosa batata doce, aveia, feijão, integrais de maneira geral, seja arroz, macarrão integral, pão integral, só metálico pão integral. Existem marcas mais baratinhas de pão integral que, se você for olhar os ingredientes dele, e os ingredientes na tabela nutricional elas estão por ordem de quantidade. Ou seja, quando você for olhar no itemzinho industrializado, ingredientes, a ordem que ele está aparecendo, que eles estão aparecendo, é do que tem maior proporção no alimento para o que tem menor. E alguns pães integrais, se você olhar os ingredientes deles, eles vão ter mais farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico do que farinha integral. Eles são mais pão branco do que pão integral. Então, antes de escolher seu pão integral, dá uma olhadinha lá atrás, ver o que é que vem primeiro. Se vem primeiro farinha de trigo integral ou se vem farinha de trigo enriquecida. O ideal mesmo era ter só farinha de trigo integral. Alguns dos dois e outros que ainda assim se diz integral, tem integral na capa, tem mais farinha branca do que integral de verdade. Então, recapitulando, não deixe de comer carboidratos, só controle a quantidade e controle as fontes. Se você deixar de comer carboidratos para emagrecer mais rápido, não vai dar certo. De maneira resumida, você vai ficar, seu metabolismo vai baixar muito, você vai ficar sonolenta, você vai ficar fraco, você não vai conseguir nem raciocinar direito, não vai dar certo. E quando você voltar a consumir carboidratos, seu corpo vai voltar pior do que estava antes. Não dá certo. Então hoje acho que a gente já tem uma noção boa do que são os carboidratos, né? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo.